E o canal de YouTube China Global News traz hoje uma entrevista com Paulo Feldman, professor de pós-graduação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e responsável na USP pelo convênio que a Universidade de Fudan tem com 12 universidades latino-americanas, aliás, as melhores universidades do continente. Bem-vindo ao China Global News, Paulo. Marco, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e os seus espectadores. Eu admiro demais a China e, para mim, é uma satisfação muito grande estar no seu programa e falar sobre a China. Muito obrigado pelo convite. Aliás, podemos começar lembrando que você, Paulo, como coordenador do convênio com a Universidade de Fudan, tem uma relação muito antiga com a China, inclusive com trabalhos publicados em mandarim. Eu gostaria de começar a nossa entrevista você citando como foi que começou essa sua relação com a China. Realmente é algo interessante. A primeira vez que eu fui para a China foi no ano 2004, com o presidente Lula. Eu fiz parte daquela comitiva de empresários que o presidente Lula levou. E foi a minha primeira visita à China e, naquela época, a China ainda estava no momento inicial da sua transformação, mas já nos impressionou muito. Há 20 anos atrás, a mudança, o crescimento, o número de obras incríveis que haviam sendo erguidas. A minha relação começou dessa forma. Naquela época, eu era professor de economia internacional, tratava da China como um dos temas importantes, mas a China não era um tema tão importante quanto é agora. A China, por si só, ela se transformou no principal agente de mudança da economia internacional hoje. Quer dizer, é o país que tem a maior produção industrial, é o país que mais compra e vende, não só para o Brasil, mas para a América do Sul inteira. É um país que está presente em todos os continentes, é um país que está construindo toda a infraestrutura da África, é um país que criou a Rota da Seda justamente para disseminar a cultura chinesa e o comércio chinês no globo inteiro. A Rota da Seda está chegando à América do Sul agora, pelo Pacífico, entrando pelo Chile, Bolívia, e vai chegar ao Brasil. Então, a China tem uma importância incrível hoje para nós e eu, como era professor de economia internacional, isso sempre foi de muito interesse para mim. A China é a grande contraposição ao poder dos Estados Unidos, que hoje existe. Então, é muito interessante que se conheça e que se estude a China. Agora, pegando esse gancho do desenvolvimento bastante acelerado da China, inclusive o Cinturão e Rota, né, que é o principal projeto de expansão chinesa, como é que você vê essa disputa pela hegemonia? Nós temos, sem dúvida nenhuma, ainda os Estados Unidos como uma potência hegemônica, sem dúvida nenhuma, poderio militar, poderio econômico. No entanto, a China já arranha, eu diria antes, os calcanhares, agora já o tornozelo e, quem sabe, a perna dos Estados Unidos. Como é que você faz uma comparação nessa disputa pela hegemonia mundial? Eu acho que a China leva alguma vantagem na disputa. Na minha opinião, é muito provável que a China ultrapasse os Estados Unidos, e isso num prazo muito curto. Veja, a China já ultrapassou os Estados Unidos e a Alemanha na produção industrial. Hoje a China é o maior produtor industrial do mundo.
Ela é o segundo maior PIB do mundo, mas ela deverá ser logo, logo o primeiro. O que acontece é o seguinte: o modelo chinês é um modelo muito inteligente. Por quê? Ele usa o capitalismo, eles introduziram o capitalismo, fizeram alguns ajustes inteligentíssimos e o capitalismo na China, na verdade, ele é altamente controlado pelo Estado chinês. Então, os problemas que ocorrem, e o capitalismo sempre gera muitos problemas, na China são mais facilmente consertados, porque o Estado está por cima, acima de tudo o Estado. Então, essa é uma diferença básica. O capitalismo tem dado muito certo na China e, aliás, também no Vietnã. O Vietnã é um caso interessantíssimo de um país pequeno, menor que a China, claro, mas que introduziu o capitalismo da mesma forma que a China. Está dando muito certo. Então, essa mistura de capitalismo para valer com Estado forte funciona. É uma coisa que nós, no Brasil, deveríamos estudar com mais profundidade, porque a gente está muito longe disso. O Brasil é muito criticado por causa, dizem que no Brasil tem uma intervenção grande do Estado. Não é, não chega nem perto do que acontece na China. Por exemplo, a China tem uma coisa fundamental que eu adoraria que nós tivéssemos no Brasil. São os planos de longo prazo. A China, ela se reúne, toda a cúpula dirigente chinesa se reúne a cada 5 anos e faz os planos dos próximos 50 anos. Então, isso dá um norte para a China, mas dá um norte para o sistema capitalista que está lá. Os empresários, as empresas, os consumidores, todos sabem para onde vai a China. E isso acaba facilitando muito as coisas. Por exemplo, os empresários chineses investem com segurança, porque sabem que há um plano do governo para, por exemplo, desenvolver vacinas para câncer. Então vão lá e investem porque é o governo que está patrocinando. Essas coisas faltam no nosso país, por exemplo. Então, planejamento rigoroso com o sistema capitalista dá certo. Eu sempre falavam para a gente, pelo menos até antes do sucesso chinês, há 20 anos atrás, que isso não ia dar certo. Que o mercado é que definia tudo, o mercado tem que ser livre, e a China provou que não é bem assim. O mercado tem que ser livre, mas o Estado tem que acompanhar e dar as grandes diretrizes e fazer as intervenções necessárias. Por exemplo, a China, para entrar em determinadas atividades que o Estado achava importante, mas queria que ela entrasse através de empresas capitalistas, o Estado percebeu que tinha que promover a formação de jovens em determinadas áreas. Por exemplo, a economia de baixo carbono. A China percebeu que a economia de baixo carbono seria necessária há mais de 20 anos atrás. O que ela fez? Criou cursos nas universidades, formou jovens nessas áreas, formou jovens nas áreas de, por exemplo, fabricação de bateria para celular, para automóvel, adaptou as indústrias todas para que produzissem menos CO2, mas para isso criou cursos, formando profissionais especializados nessa área. Então, veja, o Estado atuando junto com a empresa privada. Outra coisa incrível que a China fez, que deveria ser uma lição para nós aqui no mundo ocidental, é o seguinte: todo mundo fala, puxa, mas como que a China tem tanta tecnologia hoje, né? E é uma coisa muito fácil que os chineses fizeram para terem isso. Simplesmente impuseram a todas as empresas estrangeiras que foram à China, que se instalaram na China, deram total liberdade para a empresa, mas falaram que tem uma única condição. Vocês, empresa americana ou japonesa ou europeia, vocês vão ter que transferir a sua tecnologia para uma empresa chinesa. E isso foi um sucesso total. Essa é a maior explicação para que a China hoje seja detentora de tecnologias de todos os tipos.
vou te dar um exemplo concreto, que é o seguinte: a Motorola, quando se instalou na China, isso há 30 anos atrás, a Motorola foi lá para fabricar celular, porque a mão de obra era barata, tinha alguma matéria-prima, etc. A China falou: olha, Motorola, você é muito bem-vinda, viu? Mas, por favor, tem uma empresinha lá, tá vendo? Pequenininha, por favor, transfira a tecnologia para eles, deixe eles com o mesmo conhecimento tecnológico que vocês. Pois bem, essa empresa pequenininha, que o governo definiu quem seria, hoje é a Huawei, a maior empresa de fabricação de equipamentos de telefonia celular no mundo. Então, é assim que a China funciona. Essa a intervenção do Estado, pontual, mas sempre muito inteligente, preservando o sistema capitalista, é a razão principal do sucesso do modelo chinês. Paulo, diante desse projeto, que é um projeto de longuíssimo prazo, né? São os planos de 50 anos, certamente os chineses têm aí uma perspectiva de alcançar os seus objetivos. Agora, do ponto de vista político, sem dúvida que esta forma de atuação, de aceitar o capitalismo e, ao mesmo tempo, ter um Estado forte, provoca também dúvidas, críticas em relação ao poder do governo, ao poder, inclusive, obviamente, do Partido Comunista Chinês. Como é que você vê a aceitação de uma população que é a segunda maior do mundo, só perde para a Índia atualmente? Como é que você vê a aceitação da população em relação a essa forma de atuar? A população aceita, é claro que há alguma dissidência, mas é muito pequena. A população está muito satisfeita de uma forma geral. Por quê? Porque as coisas estão melhorando muito para todos. Enquanto as condições de vida estiverem boas, as pessoas vão gostar. Então, as pessoas sentem que estão prosperando, a pobreza foi quase eliminada, mas diminuiu muito. As oportunidades para os jovens estão crescendo. Eles têm, de vez em quando, têm problemas localizados, como agora, recentemente, um problema de que jovens, que aliás é um problema parecido com o Brasil, jovens entre 20 e 30 anos estão tendo muita dificuldade para encontrar uma colocação. O desemprego na China, neste momento, é localizado nessa faixa etária. É um problema que eles vão resolver. Mas, de uma forma geral, não há problema de desemprego na China. Os aposentados também têm uma vida adequada, melhoraram muito. O aposentado de hoje compara a sua vida com os seus pais, seus avós, que eram muito piores. Então, eles têm bom sistema de saúde, bom sistema de aposentadoria, educação é simplesmente a melhor do mundo, educação básica e fundamental hoje, isso é comprovado pelos institutos que medem a qualidade da educação. A educação da China incrivelmente está em primeiro lugar no ensino básico, e no ensino fundamental e no ensino médio. Então, as coisas estão melhorando. O povo chinês sente a melhora, e enquanto o povo chinês continuar sentindo a melhora, não haverá nenhuma reivindicação para mudança do modelo ou para troca. Agora, tem um ponto muito importante, Marco, que a gente precisa comentar, que é a diferença cultural. A diferença cultural entre a China e o mundo ocidental é enorme. São coisas que, para nós, às vezes, ocidentais, é difícil de entender. Mas, por exemplo, os chineses existem lá naquele território há mais de 4.000 anos. Pelo menos 4.000 anos que eles estão no mesmo território. Nunca, em momento nenhum, houve uma democracia naquela região. Então, eles estão acostumados
há uma liderança autoritária que vem de cima, que era dos imperadores até o século XIX, mudou um pouco no século XX, mas sempre com um líder muito forte, muito autoritário, sem que houvesse eleições. Eles estão acostumados com isso, entre outras razões, porque isso é uma coisa que vem do confucionismo. O confucionismo é uma filosofia que norteia toda a vida dos chineses. Então, tudo que o confucionismo fala, os chineses fazem questão de seguir. Por exemplo, o confucionismo prega que os filhos têm que cuidar dos mais velhos, dos pais, dos avós, etc. Então, isso é algo muito seguido. Mas o confucionismo também fala que o mais importante é o bem da coletividade e que as pessoas não precisam ser ricas, porque o que interessa é a sociedade como um todo. Então, essas coisas filosóficas nós não temos. Nós, aqui no mundo ocidental, nós temos as religiões. Eles não têm religiões. Na grande maioria dos chineses, a grande maioria, são ateus, mais de 1 bilhão de ateus. Não acreditam em Deus nenhum, mas seguem a filosofia. Então eu comparo muito, porque eu tenho alunos chineses, tenho a felicidade de ter alunos chineses, inclusive nesse momento presencialmente aqui no Brasil, que estão assistindo minhas aulas, e a gente conversa muito sobre essas questões. Quer dizer, a criança brasileira, os nossos filhos aqui, assim que nascem, e são ensinados a respeitar Deus. E é Deus que vai dizer o que é certo, o que é errado. Se a criança fizer coisa errada, ela vai para o inferno. Se ela for boa, ela vai ser premiada, etc, etc. Na China não tem nada disso. Não tem Deus na China. Então, o que ensinam para a China? Na China ensinam que a criança tem que atuar pelo bem dos amigos, dos próximos. Tudo tem que ser feito de forma a beneficiar o grupo, o coletivo. Então, essa preocupação com o coletivo é algo que eles aprendem no berço, que nós não temos. Então, quando eles crescem, os chineses, e veem que o coletivo está indo bem, que é o caso agora, eles ficam satisfeitos. Então, eu digo que o modelo chinês não vai mudar enquanto a China estiver progredindo. E o progresso é enorme, porque, veja, só para dar um dado, foram 800 milhões de pessoas que há 30 anos atrás estavam na pobreza, estavam no campo, trabalho agrícola, 800 milhões de pessoas não tinham muitas vezes o que comer. Hoje, esse pessoal foi completamente transferido para as cidades. Estão trabalhando nas cidades, nas fábricas, nos bancos, nas novas empresas, viraram classe média. Então, tiveram um progresso de vida enorme que não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Essas pessoas estão muito satisfeitas. Elas não vão querer derrubar o governo, em hipótese alguma. Isso não vai acontecer na China. Por isso que não há oposição na China. Não há. Para nós, ocidentais, é muito difícil entender isso, né? Mas são coisas diferentes. Por exemplo, você é um profissional da imprensa, eu adoro a imprensa. Para nós, imprensa livre é uma coisa fundamental. Para eles, não há imprensa livre. Não precisa, eles estão satisfeitos. Eles confiam no que o governo fala. Então, eles acham que imprensa livre vai tumultuar o ambiente. E a gente não pode esquecer também, Marco, que eles têm um sistema que eu acho genial. Você vê, eles são 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 100 milhões de pessoas são os membros do Partido Comunista. É 8% da população. 8% da população é membro do Partido Comunista. 100 milhões de pessoas que estão distribuídas nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, na Câmara Federal do governo, são governadores.
ocupam os postos essenciais. Esses 100 milhões de pessoas é que discutem todo o país. E, segundo os chineses, de forma absolutamente livre entre eles. Entre eles não há censura. E esse é o modelo político chinês, totalmente diferente do nosso. Os chineses dão risada quando a gente fala que o Brasil é uma democracia, porque eles falam, poxa, vocês têm 520 deputados, nós temos 100 milhões de pessoas eleitas. Os 520 deputados brasileiros são eleitos, 580 deputados são eleitos porque tem muito dinheiro. Se não tiver muito dinheiro, ninguém se elege no Brasil, para nada. Na China, não tem dinheiro na hora da eleição, não pode ter. Os chineses são eleitos através das suas campanhas, mas que tem que ser campanhas modestas, pobres, sem dinheiro. Então, veja, é muito relativa essa discussão de quem é mais democracia. Será que nós somos mais democratas que os chineses? Tenho minhas dúvidas. Então, mas são culturas diferentes, completamente diferentes. Então não dá para um julgar o outro. Paulo, esse conceito de democracia é muito importante para a nossa discussão, especialmente porque, rotineiramente, a cada período, nós passamos por eleições e, normalmente, se tem movimentos eleitorais, às vezes mais à esquerda, às vezes mais à direita, mas, nos últimos tempos, temos passado também por um certo avanço, que bastante significativo, do pensamento de direita, inclusive com posições de extrema direita. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil e também em outros países, até mesmo na Europa, né? A que você atribui essa, esse avanço de um pensamento mais conservador? E eu faço uma ligação com a China porque você traz também a informação de que a China sempre teve, na figura de um líder, a sua vocação de direção política, né? Então, quando temos aí o Partido Comunista Chinês, com 100 milhões de militantes, de gente atuando em diferentes instâncias, nós temos, na prática, um partido único e nós temos uma grande liderança sempre à frente desse partido. Então, fazendo um paralelo entre essa tradição chinesa de sempre ter um líder e a nossa democracia agora, com resultados mais recentes mostrando um avanço de pensamentos mais conservadores. Onde é que um e outro podem se ligar ou em que são tão diferentes? A pergunta é muito boa mesmo, Marco. Esse assunto é importantíssimo. Veja, tem coisas muito interessantes. Nós, ocidentais, prezamos demais a democracia. Então, se alguém quer derrubar a democracia ou fazer qualquer mudança na democracia, nós prendemos, julgamos, e não admitimos que alguém ameace a democracia, como aconteceu com o presidente anterior, né, que queria romper a democracia, queria mudar o sistema eleitoral, etc. Bom, na China existe algo muito parecido com quem quer mudar o conceito de partido único. Para eles, o partido único é o máximo e é algo imutável. É o Partido Comunista que define tudo e todo mundo na China está de acordo com isso. Assim como nós amamos a democracia, eles amam o Partido Único, que é o Partido Comunista. Então, existe essa grande diferença. Agora, você colocou um ponto muito interessante agora, sobre, inclusive, que leva um pouco à discussão da última eleição brasileira. Veja, na China, o que é mais importante para um governante é que ele consiga melhorar a qualidade de vida do povo.
porque ele sabe que enquanto a qualidade de vida do povo estiver melhorando, ele, governante, não tem ameaças sobre o seu cargo. Ele estará tranquilo. Bom, qualidade de vida do povo deveria ser, talvez, a razão central também nossa aqui no Brasil e no mundo ocidental. Eu acredito que nesta última eleição, o que a gente assistiu agora, talvez com o crescimento do Marçal, do Nunes, via Bolsonaro, é que o povo não está achando que a qualidade de vida está melhorando. Eles acham, as pessoas não votaram maciçamente nas indicações de Bolsonaro e de Marçal, na minha opinião, porque as pessoas não estão sentindo esta melhora. Então acho que o sistema não está funcionando. É uma coisa muito interessante. Se você conversa, eu não quero mudar muito do assunto, mas se você conversa como eu fiz, com pessoas muito pobres hoje, pessoas que moram na periferia, você vai ver que essas pessoas não estão satisfeitas. Essas pessoas não, por exemplo, não querem que o filho estude na escola pública. Elas sabem que a escola pública é muito ruim hoje, principalmente aqui na capital de São Paulo, mas eles não querem que o filho vá para a escola pública, mas o que eles querem? Eles querem que o filho vá para a escola privada. Eles não usam o SUS, eles acham que o SUS é uma porcaria, mas o que eles querem? Eles querem ter um convênio médico, como a classe média. Então, eu acho que essa insatisfação que nós temos hoje no Brasil, ela é forte, é uma grande insatisfação da população mais pobre, principalmente, não está satisfeita, e isso levou a esse resultado nesta eleição agora, que foi o crescimento da direita e da centro-direita, né? Então, veja, mas na China, o governante tem muita clareza sobre o que pensa essa pessoa mais pobre, mais humilde, quais são os desejos dela. E o governo chinês está o tempo todo pensando nela e vendo o que é possível fazer para deixar ela mais satisfeita. Como melhorar a qualidade de vida dela. Se for o caso de aumentar a renda, vamos dar renda. Mas não foi só isso que o governo chinês fez. O governo chinês fez uma coisa fundamental para melhorar a renda de todo mundo que nós não fizemos no Brasil. O governo chinês deu educação de altíssima qualidade para toda a população. Com educação de altíssima qualidade, o jovem chinês pôde encontrar emprego nas melhores empresas ou pôde exercer as melhores profissões. Nós, no Brasil, não estamos dando acesso à educação aos jovens, muito pouco. Então, veja, nesse sentido, nós temos muito a aprender com os chineses. Agora, é um sistema único, um partido único. Eu acho que aqui no Brasil a gente não se adaptaria nunca com esse tipo de cultura. A gente no Brasil nunca se adaptaria a essa coisa de que não há fluxo de informação na China. Não há. Você não sabe das coisas que estão acontecendo. E nós, brasileiros, nós damos um valor muito grande para isso, né? Então, são coisas difíceis. Nem tudo que existe na China pode ser aprendido por nós. Tem coisas que não vão dar certo aqui, mas algumas coisas vão. Principalmente essa de que o governo tem que estar o tempo todo olhando para a população mais carente, vendo quais são as necessidades da população mais carente e tentando atender. Foi isso que o governo chinês fez nesses últimos 30 anos. E conseguiu e deixou esse pessoal muito satisfeito. Paulo, vamos agora abordar a política externa da China. Nós estamos vivendo no mundo dois conflitos, Rússia e Ucrânia, e na Ásia Ocidental, conhecido como Oriente Médio, entre Israel e os
militantes do Hamas, mas com uma intensidade também grande sobre a população palestina. E agora também outras frentes, Líbano, Irã, enfim. Temos dois conflitos aí bastante significativos que chamam a atenção do mundo e, de certa forma, mostram também a fragilidade dos mecanismos multilaterais. Ou seja, a ONU, por exemplo, ela é incapaz de deter uma guerra. Ela tem posições, acaba adotando resoluções, mas não é capaz, nesse momento, de promover um cessar-fogo que seja. Eu pergunto, como que você vê a política externa da China emendando também com o tema do BRICS? Ou seja, tivemos também recentemente uma reunião em Kazan, na Rússia, dos BRICS, os BRICS ampliado agora, né, com a posição, com a presença de países convidados. E como é que você vê essa relação, então, essa influência da China, não só no aspecto econômico, que está sabidamente feito e avançando no mundo, mas também sobre a política externa chinesa? Esse assunto é extremamente importante, Marco, realmente dificílimo de ser tratado pelo mundo, inclusive, mas de uma importância enorme. Veja, a China, ela, a meu ver, ela reage ao que os Estados Unidos começou a fazer em 2016. Até então, até 2015, governo do Obama, não havia um conflito sério entre China e Estados Unidos. Pelo contrário, China e Estados Unidos tinham uma troca comercial muito intensa. Em 2016, o Trump foi eleito e o Trump, de cara, começou a impor barreiras aos produtos chineses. O Trump inventou de que os empregos nos Estados Unidos foram eliminados por conta da China, porque as empresas americanas se mudaram para a China e os empregos então foram criados na China e não nos Estados Unidos. E aí começou uma série de medidas do governo americano contra a China. Principalmente, o Trump começou criando estímulos para as empresas americanas que tinham ido para a China voltarem para os Estados Unidos. Isso aconteceu. E isso, é claro, prejudicou a China, colocou a China numa posição inicialmente antagônica aos Estados Unidos. Com o Biden, achava-se que isso ia melhorar, mas não melhorou, piorou. Com o governo Biden, pelo contrário, o governo Biden soltou uma política industrial claramente contra a China e contra produtos chineses, a ponto de agora, recentemente, este ano, o governo Biden praticamente proibiu a entrada de carros chineses nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o maior mercado para carro chinês, vendia mais do que a Tesla dentro dos Estados Unidos, e agora a China quase que não pode mais vender carro porque ficou tão caro o carro chinês. Bom, mas então as barreiras comerciais que os Estados Unidos está colocando contra a China fez com que a China se reposicionasse no mundo e percebesse que ela precisa ter outros aliados, porque ela não pode enfrentar os Estados Unidos sozinha, em primeiro lugar, e segundo, porque o mercado americano não existe mais para ela, então ela tem que abrir novos mercados. Então ela estreitou relações, a China, com vários países, inclusive com a Rússia, que também é um inimigo dos Estados Unidos, tradicional. A Rússia já era inimiga dos Estados Unidos na época da Guerra Fria e continuou depois. Bom, com isso, China e Rússia criaram uma frente muito grande contra os Estados Unidos e o mundo ocidental. Esse é o cenário maior que existe.
Agora, eu acredito que isso é muito ruim para a humanidade como um todo, isso teria que ser revisto. É, eu temo que isso não aconteça nem que a Kamala Harris seja eleita. Infelizmente, essa polarização entre China e Estados Unidos está cada vez mais forte, e ela, que era simplesmente do ponto comercial, agora ela vai para o ponto bélico. E aí é que está o perigo. Veja só, temos uma situação comercial hoje no mundo importantíssima, onde os principais players são China e Estados Unidos. Só que Estados Unidos começou a colocar imposições e barreiras e dificuldades à China. Bom, a China tem que resolver isso de alguma outra forma, porque a China agora é muito grande e ela precisa de outras alternativas. Uma das alternativas que a China precisa são os semicondutores. Os semicondutores são os chips que vão dentro dos computadores, dos televisores, todo produto eletrônico, celular, usa os semicondutores. A China não é uma das poucas áreas que a China não se desenvolveu na fabricação de semicondutores. Os Estados Unidos proíbem as empresas americanas de venderem para a China. O que a China tem que fazer? Tem que procurar o apoio de Taiwan, porque Taiwan é um grande fabricante de semicondutores. Agora, Taiwan, por outro lado, é ameaçado pelos Estados Unidos, que não pode vender para a China. Bom, isso poderá gerar um grande conflito. A China não vai se conformar em não ter os melhores semicondutores. A China acha que Taiwan faz parte do seu território, acha que Taiwan é China, e, portanto, nós temos que temer uma possível invasão da China sobre Taiwan. Acho que é uma das grandes chances para o ano 2025. Isso criará um conflito muito maior do que esses conflitos que existem atualmente. Os Estados Unidos provavelmente não vai se conformar, então nós vamos estar diante de uma situação perigosíssima em termos de possibilidade de uma guerra nuclear de fato. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por conta das questões comerciais, que começaram então lá para 2016, as coisas descambaram para um conflito bélico, alguns conflitos bélicos efetivamente. A China tem a Rússia como seu grande aliado e, portanto, na questão da Ucrânia, a China apoia a Rússia. Na questão do Oriente Médio, tanto a China quanto a Rússia tomam muito cuidado no seu posicionamento, porque os dois têm uma relação boa com Israel, mas os dois têm tomado alguma posição mais simpática ao Hamas, ao Hezbollah, por conta de que eles querem se posicionar contra os Estados Unidos. Então, no fundo, a questão central, e é isso aí que eu quero chegar, é a questão do comércio. Nós precisaríamos conseguir resolver a questão do comércio mundial, porque complicar a vida da China do ponto de vista comercial, impedir a China de vender em alguns mercados e impedir a China de comprar em outros, isso vai deixar a China realmente muito descontente e poderá fazer com que a China entre em conflitos. Então, eu acho que houve um caminho errado, inicialmente adotado pelo Trump, que teria que ser revisto, porque não há por que continuar com esse conflito comercial entre China e Estados Unidos, principalmente. Temos que, de alguma forma, resolver esse problema, porque aí sim o mundo poderá voltar a uma situação de tranquilidade e paz, como tínhamos no começo do século XXI. Eu reforço, então, Paulo, a pergunta sobre o papel dos BRICS. Como é que você vê essa instância que está se formando e que, se formos somar hoje, população, PIB, é realmente muito maior do que o próprio G7? Olha, eu acho importantíssima a participação do Brasil no BRICS.
porque justamente, afinal de contas, o mundo não é só a Ásia. E o BRICS não pode ser dominado por Rússia, China e Índia, que tem uma visão de mundo diferente da nossa. Mesmo a Índia, que alguns consideram um país mais orientado para o Ocidente, não é. Eu estive algumas vezes na Índia e eu não tenho essa impressão. A Índia é um país bastante diferente do mundo ocidental, é um país que não é tão democrático assim quanto se fala, porque tem uma grande massa da população que é absolutamente não tem educação, não estudou, é analfabeta e não vota. Então você não pode dizer que a Índia seja uma grande democracia. Agora, eu acho que a grande democracia realmente do BRICS somos nós, o Brasil. E, então, por isso, o nosso papel no BRICS é importantíssimo. O Brasil está lá e o Brasil tem que se aproveitar desse fato para colocar não só posições democráticas e a preservação da democracia no mundo de uma forma geral, mas o Brasil também tem que aceitar com essas formas outras formas de governo como eles têm, principalmente na China. Então, mas o Brasil tem essa vocação de mediador. O Brasil sempre foi um grande mediador. E o Brasil tem que preservar isso. Acho muito bom que o Brasil esteja nos BRICS, mas o Brasil não pode, de maneira nenhuma, se engajar em algum dos lados. Não pode ter uma posição pró-americana, mas também não pode ter uma posição pró-chinesa ou pró-russa. O Brasil pode trabalhar de forma efetiva a favor da paz entre os países. Talvez o BRICS, via Brasil, possa ser um mecanismo para se conseguir deixar o comércio mundial com menos barreiras, tornar realmente o comércio livre, não proibir a China de vender em vários países. O Brasil pode exercitar isso e ser o veículo principal para que a gente efetivamente chegue no mundo de paz, porque não tem cabimento. O planeta tem tantos problemas principalmente resultantes do aquecimento global. O mundo tem que estar completamente unido para resolver isso, e não está. E não está, sobretudo, por barreiras comerciais. É uma coisa interessante essa. Muita gente acha que a China tem o forte desejo de mudar o sistema político dos Estados Unidos e dos outros países ocidentais. Não tem nada. Os chineses não estão nem um pouco preocupados em mudar o sistema político de ninguém. A China entende perfeitamente que o comunismo funciona na China, mas ela não vai querer levar o comunismo para lugar nenhum do mundo. O Xi Jinping, que é o principal o principal líder chinês, fala isso com frequência. O nosso sistema funciona bem aqui na China e só. Cada país tem que ter o seu sistema e a gente respeita. Nós, chineses, respeitamos os sistemas políticos de todos os países. E a verdade é essa. Agora, por conta de conflitos comerciais, o mundo está correndo sérios perigos. Então, isso deveria ser consertado. Existem inúmeras organizações internacionais que poderiam atuar para resolver isso. Eu acho que nenhuma tem feito seu papel. Talvez o BRICS, com o Brasil tendo um papel importante, o Brasil vai assumir a presidência agora, talvez o Brasil deva insistir junto ao BRICS para que a gente tenha uma postura diferente nas questões comerciais. Claro que Estados Unidos não faz parte do BRICS, mas o Brasil, como líder do BRICS, pode perfeitamente tentar levar à frente essa postura de acabar com essas barreiras comerciais, principalmente entre os países mais importantes. Paulo, vamos agora para a última pergunta. E você, até como economista, como alguém que presidiu grandes empresas, Eletropaulo, você foi diretor da Microsoft,
também da Ernst Young, você teve papéis executivos muito importantes, portanto, é uma pessoa muito que tem o gabarito para verificar como anda a economia mundial e para fazer uma análise. A pergunta é direta. Você acredita que o dólar esteja perdendo força no mundo? Não, não acredito, Marco. É, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque realmente agora fala-se muito na criação de outras moedas, né? Mas é incrível. Coincidentemente, a última edição da revista Economist, ela mostra a participação das várias moedas no mundo. Então, você tem aí outras moedas importantes, como o euro, tem a moeda chinesa, o japonesa, o ien, e você vê o seguinte: efetivamente a moeda que predomina, que é usada em mais de quase 80% das transações, é o dólar. Todas essas outras moedas são muito pouco usados, inclusive o euro. O euro, quando foi criado, achava-se que o euro ia ser a nova moeda que ia substituir o dólar. Passaram-se mais de 20 anos e se verifica que não. Mesmo dentro da Europa, muita transação ainda é feita com o dólar. Então, veja, é dificílimo você substituir o dólar. Agora, eu acho que a gente não deveria ter essa preocupação, porque seria. Primeiro, porque é muito difícil substituir a moeda e ter uma nova moeda que seja a moeda padrão. Eu acho que a gente poderia perfeitamente continuar trabalhando com o dólar. O dólar não é um problema para a humanidade, o dólar não é um problema para a Terra. Esse movimento contra o dólar, na minha opinião, vem sendo criado por pessoas que não gostam dos Estados Unidos e acham que atacando o dólar estão atacando os Estados Unidos, estão tirando o poder dos Estados Unidos. Mas não é bem assim. Você vê, hoje, quem é que mais aplica dinheiro nos Estados Unidos em dólar? É a China. A China tem depositado nos Estados Unidos quase 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares chineses estão aplicados em títulos do governo americano. Por que a China faz isso? Porque são títulos seguros, que ela tem certeza da rentabilidade e do retorno. Então, o dólar é uma moeda altamente confiável, segura, aceita pelo mundo inteiro. Eu acho que nós não deveríamos mexer naquilo que está funcionando bem. Mas, na minha opinião, essa ideia de se trocar o dólar é uma ideia que está ligada ao anti-americanismo. Então, continuando nessa toada, provavelmente daqui a algum tempo vão falar. É proibido falar inglês em reuniões internacionais. É mais ou menos a mesma coisa. Não vai resolver nada, porque o mundo inteiro fala inglês, o mundo inteiro estudou inglês, mas o anti-americanismo é um sentimento forte, mas que a gente tem que levar em conta que as coisas não são bem assim. Realmente, os Estados Unidos agiu de forma indevida numa série de situações e o nosso país, no resto da dúvida, foi muito prejudicado por posturas americanas, principalmente o Consenso de Washington, de 30 anos atrás, que criou dificuldades imensas para o Brasil e que fez com que o Brasil perdesse a sua capacidade industrial. Então, claro, os Estados Unidos não é bonzinho, mas não é por isso que nós devemos deixar de usar a moeda norte-americana ou a língua até norte-americana. Então, eu acho que esse não é um grande problema hoje do mundo, a troca do dólar, inclusive porque será muito difícil. Se nem a Europa conseguiu, o euro hoje não chega a 20% das transações mundiais. Com todo o trabalho que foi feito pela Europa, pela comunidade europeia. Então, eu acho que o mundo tem tantos problemas atualmente que não vale a pena perder tempo com esse problema. Muito bem, no China Global News de hoje, conversamos com o professor
de pós-graduação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Paulo Feldman. Ele também coordena na USP o convênio com a Universidade de Fudan, que fica em Xangai, e esse convênio é também extensivo às melhores universidades latino-americanas, promovendo um intercâmbio de professores, estudantes, no sentido de uma maior cooperação. Paulo, agradeço muito a sua participação, aí acho que cumprimos nosso tempo e também abordamos questões importantes para que a nossa audiência possa também participar desse importante debate. Muito obrigado pela sua participação aqui no China Global News, Paulo. Marco, sou eu que tenho que agradecer essa oportunidade que você me dá de falar para você e para os seus espectadores, ouvintes. Eu sei que você tem uma audiência enorme, isso me deixa muito satisfeito. Eu é que agradeço, estou muito feliz com o seu convite e estou à disposição. Se quiser continuar essa conversa a qualquer hora. Muito obrigado. E o China Global News vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas entrevistas, nossos vídeos, falando sempre sobre macroeconomia, a geopolítica mundial, principalmente a partir da China, dos Estados Unidos e, por que não, do Brasil, que é a nossa pátria. E eu espero você em nossas próximas entrevistas, sempre acompanhando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Até lá!